pessoal, tudo certo? Voltamos pra falar de Game of Thrones, dessa vez um videozinho mais tiro curto pra gente conversar um pouquinho sobre essa preview do segundo episódio da 8ª temporada, que saiu ontem à noite, logo depois do término do primeiro episódio. Sim. E foi uma preview bem tensa pra uma preview tão curta. Nós tivemos, obviamente, uma continuação da última cena de Winterfell, o primeiro episódio da 8ª temporada, que é o Jaime chegando lá, vendo o Bran e tendo que passar por uma espécie de julgamento da rainha. Na verdade, nós tivemos os 3 irmãos Lannister passando por algum tipo de julgamento, né? A gente teve o Tyrion sendo julgado quando ele matou quando ele foi acusado de matar o Joffrey. A gente teve a Cersei sendo julgada pela fé quando ela foi acusada de incesto e, enfim, teve que pagar os pecados fazendo aquela caminhada da vergonha. E agora a gente tá tendo o Jaime fechando esse círculo e sendo julgado por todas as coisas dos crimes que ele fez. O Tyrion foi julgado 2 vezes, né? Ele foi julgado pela morte do Bran, que daí foi quando ele conheceu o Bronn. Sim, é verdade, 2 vezes. 2 vezes. E daí agora o Jaime, o que era o mais óbvio que aconteceria. Sim. Ele não ia chegar lá e todo mundo ficar de boinhas e o Tyrion ficar super feliz. E todo mundo ai, que legal, agora o Jaime tá do nosso lado. Não, ninguém gosta dele. Ele empurrou o Bran. Acho que um dos maiores crimes que ele vai ser julgado também nessa questão é porque ele matou o rei Aerys. E aí o Mad King Aerys e a... Eu não sei o que ele tava pensando em só entrar em Winterfell, assim, tipo... Também não sei. Vou pra Winterfell, tipo, cara, não. Mas é que... Tu tentou matar apesar de todo mundo ter coroado o Jon Snow, o Rei do Norte, ele quase matou o real herdeiro da casa Stark. Sim. Ele matou o pai da rainha que está lá, sabe? E tipo... Querendo ou não, ele faz parte da família que ocasionou a morte do Ned Stark. Sim. Com a Sansa lá olhando e tudo que aconteceu Isso. com a Arya. E tá todo mundo lá e eu não sei o que ele esperava. A única pessoa... Tá, tem o Tyrion lá, Sim. a favor dele. Mas eu não acho que o Tyrion vai ter muita coragem de defender tanto ele. A pessoa que tá lá, que estaria do lado dele, seria a Brienne. Eu acho que é a única pessoa que pode defender ele. Que pode defender ele, que teria coragem de defender ele, seria a Brienne, porque o Tyrion ele ainda quer afirmar a confiança que a Daenerys tem nele. Sim. E advogar pelo Jaime meio que feriria essa confiança, porque o crime que o Jaime cometeu contra o pai dela foi bem grave, né? A questão toda é que o Jaime ele teve um arco de redenção que a gente conheceu, os personagens de lá não conheceram, pouca gente conseguiu ver esse lado dele, mas a questão é que nesse julgamento ele tem 2 armas que ele pode usar a seu favor. A primeira delas é porque o objetivo dele indo pra lá é se redimir das coisas que ele fez, e de que forma ele vai se redimir. Na visão dele, é pelo menos contando pra eles assim, vocês podem me matar, mas eu vou avisar pra eles que não tá vindo exército nenhum no sul. Então não é pra eles esperarem a chegada da Cersei. E caso entre na discussão no mérito da morte do Aerys, ele poderia utilizar aquele argumento de por que ele matou a Aerys pra se defender, pra evitar uma carnificina em King's Landing, um massacre em King's Landing. A questão é que, como ele fez um juramento, ele provavelmente não quebraria esse juramento novamente pra poder se safar dessa situação. Porque foi a mesma situação, ele acabou confidenciando isso pra Brienne no momento íntimo, no momento que ele tava fora de si, mas ele sempre guardou esse segredo com ele, levou com ele, preferindo carregar a aljava de Kingslayer do que falar o que realmente aconteceu. Porém, o Barristan Selmy já deu a entender várias vezes pra Daenerys que o pai dela era louco. O Barristan Selmy morreu, né? Que morreu, mas ele deu a entender várias vezes antes de morrer que o pai dela era louco, que o pai dela, que as coisas que aconteceram naquele momento, naquele momento da história de Westeros foram justificáveis dentro daquilo que estava acontecendo. Porque tudo tem um contexto, né? Exatamente. Ela nunca aceitou, mas talvez agora seja o momento dela confrontar essa verdade. Exatamente. Ainda mais quando ela é posta na questão do que aconteceu com o Randyll Tarly. E ela foi posta frente a frente com o Sam Tarly na mesma posição que o Jaime tá sendo colocado na frente dela. Sim. Sabe? E também por crimes durante a guerra, pra se afirmar, ou no caso dela pra se afirmar, no caso dele pra proteger as pessoas. E eu acredito também que o Bran
possa ser um advogado do Jaime Lannister nessa questão. Porque ele não tem nenhuma defesa de por que ele jogou o Bran da... Não. Sabe? Ele não tem nenhuma defesa pra isso. Mas o Bran está lá, o Bran sabia que ele ia pra lá. E o Bran... O resto das pessoas não viram, mas o Bran provavelmente viu. E talvez, então, ele fale alguma coisa a respeito do Jaime, em defesa do Jaime. Sim. Talvez não pelo que o Jaime fez, mas talvez pelo que ele sabe que o Jaime vai fazer por essa guerra que eles estão prestes a enfrentar. A gente tem que também levar em consideração que se não fosse o que o Jaime fez, o Bran talvez não estaria vivo hoje e não seria o Corvo de Três Olhos. Então o Bran talvez tenha visto esse quadro maior agora e ele saiba ele sabe que o Jaime, aquilo era parte do destino dele, estava interligado e deveria acontecer, então ele perdoa o Jaime, e como ele é a única vítima que vai estar ali de verdade, a única vítima que pode oferecer, talvez eles deem pra ele essa opção e ele vai talvez pedir que eles mantenham ele vivo. Sim, porque a gente claramente vê ele sendo acompanhado por uma cela, né? Que é a parte que a gente vê o Tyrion. E daí a gente vê a Sansa sempre muito sã, a única pessoa sã nessa série de TV, que a Daenerys diz que ele não deveria ter confiado na Cersei, que o Misa acha que é o Jaime, e eu acho que ela tá falando do Tyrion, provavelmente porque ele falou que a Cersei não vai mandar exército coisíssima nenhuma pro norte pra ajudar eles. Sim. E a Sansa dizendo, você também não deveria ter confiado. Na cara... É a única pessoa que tem coragem de dizer isso pra ela, porque o Jon é um cagão, não fala as coisas pra ela também, porque ele, mas não posso chatear ela, nossa, é muito querida, meu amorzinho, não posso falar esse tipo de coisa. Pelo menos a Sansa tá lá pra falar e tá lá pra dar nos dedos, pra se impor. O que eu acho que muita gente tá puto da cara eu achei ridículo a reação das pessoas de estarem puta da cara com a Sansa, dizendo que, ela tá nojentinha. Não, ela não tá nojenta, ela é a única pessoa consciente do que tá acontecendo. Ela não tá se preocupando em gostar ou não dos outros, ela tá se preocupando em manter todo mundo vivo. Porque alguém tem que fazer isso, já que os outros ficam só brincando de casinha, brincando de Riverdale feudal. Mas uma das coisas também que eu tava vendo hoje, que saiu uma notícia, é que o Samuel Tarly, o ator que faz o Samuel Tarly, acredita... O Sam começou a acreditar que a Daenerys é uma psicopata. Então, ele tá vendo ela como uma psicopata e uma rainha psicopata. Por isso que tem toda aquela declaração dele pro Jon no final, dizendo que o Jon tem que assumir a coroa e o caralho é 4. Que ele abriria mão ele abriu mão da coroa pra proteger as pessoas, ela faria o mesmo. Então, se ela faria o mesmo. Vamos ver de que forma também o Sam vai começar a influenciar nessas tomadas de decisões das personagens aí. E eu acho que esse vai ser uma das partes legais do episódio, porque... Por mais que a ação seja legal, eu gosto de ver esses personagens sendo confrontados com os seus erros. Só que eu acho forçada a questão de que toda a justiça está sendo feita, etc, etc. E uma coisa que é interessante de falar, porque o arco do Jaime nos livros é completamente diferente também, né? Não tem nada a ver com isso aí. Porém, a coisa mais interessante é que nesse último livro, o destino do Jaime... ele tá indo basicamente pra mesma história, só que com um juiz muito mais pau no cu e muito menos tolerante, que ele, junto com a Brienne vai lá e chama ele e diz, achei a Sansa, achei a Arya, vem comigo, nós vamos lá buscar elas. Na verdade, ela tá traindo ele pra ir pra uma armadilha da Lady Stoneheart, onde ele vai ser julgado também, e eu quero... acho que uma das coisas mais curiosas que a gente tá pro próximo livro é saber o que vai acontecer com ele. Então, é legal ter esse paralelo dos julgamentos. A gente vamos seguir em frente, porque a gente já tá falando 1000 anos. Vamos, mas que é a parte mais legal desse episódio. Eu achei que fosse curtinho esse vídeo, mas a gente tem muitas ponderações pra fazer sobre o que vai acontecer. Sim, porque é muito foda. Eu também tô bem animada pra ver o que vai acontecer, pra ver o reencontro do Jaime com o Tyrion, pra ver como que ele vai fazer forçado a encarar todos os crimes que ele cometeu no passado pela Cersei, pelo reino. E ver o que ele vai dizer. Eu sei que eu tô superestimando os roteiristas também, porque vai ser uma coisa super banal e não vai ser nada de divertido, mas enfim... Daí vamos seguir em frente. A gente tem um voice-over da Arya dizendo que a morte tem diversas faces, eu gostaria de ver a face dessa. E ela tirando uma flecha... Talvez seja aquela flecha, eu não sei se é uma flecha, mas parecia uma flecha que ela pediu pro Gendry fazer pra ela. Não sei se é aquilo, não sei se é feito de Dragon Glass. E pra quem que ela mandou fazer aquela flecha. Vamos pesquisar mais pra esse aqui ler os seus comentários, mas deixem aqui as teorias de vocês. Já vão deixando. Vai vir em alguns dias e vamos falar sobre isso com certeza. Se vocês têm alguma teoria sobre qual é a arma da Arya pra quem ela vai utilizar, deixem aqui já pra gente conversar na próxima vez. A gente vê o Tormund em Winterfell, avisando o Jon que o exército dos mortos-vivos já tá quase lá.
E ele se preparando pra guerra, que a gente deve ver só no terceiro episódio, não. Com certeza. Acho que a gente não vai ver no segundo, porque a gente só viu o Winterfell nessa preview e certamente não vai ter só o Winterfell no episódio. Não, com certeza. E esse já começa a ser um episódio um pouquinho mais longo, né? Tem quantos minutos? 58, 60, alguma coisa assim? Eu não lembro agora dos... Acho que 58 minutos, se não me engano. Mas a gente sabe que aquela última parte, provavelmente o episódio deve acabar com aquela cena deles todos preparados, se preparando pra chegada do Rei da Noite. E provavelmente o episódio deve acabar, inclusive, com a pata do cavalo batendo, assim, que é aquela cena do trailer e tal. E eles todos enfileiradinhos esperando pra batalha. Sendo assim, nós vamos ter no terceiro episódio a grande batalha. E aí depois a gente tem mais 3 episódios pra resolver toda a história ainda. E mais uma grande batalha, né? E mais porque uma grande vai batalha. ter. Sim, porque tem a batalha do exército da Daenerys, o que sobrar do exército da Daenerys, Sim. contra a Cersei. Exatamente. Então a gente vai ter 2 grandes batalhas, pelo menos nessa temporada. E eu achei interessante então, porque vai ser 3 episódios de Winterfell, 3 episódios do resto de Westeros. O que parece bem curto, na verdade, pra tanta coisa que eles têm pra explorar. 6 episódios é muito curtinho. E tal, então, mas eu acho que eles não vão, realmente, eu acho que no próximo episódio não tem como eles começar a lutar, apesar de eu achar que eles já podiam adiantar bastante isso aí. Mas são só conjunturas, talvez eles lutem mesmo, conjecturas. Não, talvez o julgamento do Jaime leve 15 minutos e o resto do episódio seja batalha. Eu acho que não tem como ser tão curto assim o julgamento dele. E nós temos uma catapulta sendo disparada também, eu achei interessante. Eu tava tentando ver se era o Winterfell mesmo. E aí, claro, a gente tem os Unsullieds todos aparecendo ali já, o próprio Grey Worm se preparando pra batalha e todo mundo. E a beijando a Missandei, porque era isso que a gente precisava ver na preview. É isso. Mais piadas de Cox, provavelmente, que vai ter bastante piadas de Cox no próximo episódio. Sim, era isso. É isso então, gente. Essa foi a nossa pequena review da preview da segunda episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Não esqueçam, como sempre, de dar joinha, de deixar nos comentários as suas teorias, o que vocês acharam da preview, o que vocês acham que vai acontecer no episódio, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, e ficar de olho porque tem muito mais vídeo de Game of Thrones vindo aí até o fim dessa 8ª temporada, tá bom, pessoal? Até a próxima!